Então, estamos aqui para a nossa aula de conversação número 4, onde nós iremos discutir os assuntos sobre variáveis quantitativas, né? Sobre cálculo de média, desvio padrão, quantis, quartis, boxplot, né? Então, nós iremos discutir esses assuntos, tá? Eu estou aqui, vou abrir a lousa aqui que eu ainda não abri. Mas se vocês já tiverem alguma pergunta, vocês podem já perguntando, tá bom? Alguma dúvida? O Gabriel Nagasawa diz que não entendeu muito bem como calcular o desvio padrão. Gabriel, a fórmula do desvio padrão, você tem que primeiro calcular a média. Você tira a média dos dados, aí uma vez calculada a média, você vai pegar cada dado, subtrair da média e elevar ao quadrado. Então eu vou pegar um exemplo aqui bem simplesinho, com 3 dados só, tá bom, Gabriel? Então vamos lá. Então nós estamos aqui na aula de conversação 4. Vou pegar um exemplo aqui. Bem simplesinho, com 3 dados só. 2, 3 e 4, tá bom? Então vamos supor que eu tenho esses 3 dados e quero calcular o desvio padrão desses 3 dados, tá bom? Deixa eu abrir a campainha lá, abrir a porta lá que a campainha tocou. Tá bom? Então, qual que é a média? A média x barra é 2 mais 3 mais 4 dividido por 3, porque eu tenho 3 dados, certo? Então a média dá 3, tá? 2 mais 3, 5, mais 4, 9, dividido por 3 dá 3. Então, quanto vai ser o meu desvio padrão? O meu desvio padrão vai ser o seguinte. Primeiro, para calcular o desvio padrão, eu tenho que calcular a variância. Então, o que vai ser a variância? Eu vou pegar o primeiro dado, que é 2, subtrair da média, que é 3, e elevar ao quadrado. Aí eu vou pegar o segundo dado, que é 3, subtrair da média, que é 3, e elevar ao quadrado. Aí eu vou pegar o terceiro dado, que é 4, subtrair da média, que é 3, e elevar ao quadrado. E aí, no final, eu divido por 3, porque eu tenho 3 dados, tá? Então, fazendo isso, vai ficar 2 menos 3 dá menos 1 ao quadrado dá 1, mais 0, mais 1, dividido por 3, ou seja, dá 2 terços, tá? Aí eu vou pegar e vou agora tirar a raiz da variância, porque o desvio padrão é igual à raiz da variância. Então eu vou pegar o desvio padrão, vai ser raiz de 2 terços. Você pode jogar na calculadora, pega 2 dividido por 3, depois tira a raiz, aí você vê o valor que dá aqui. Tá bom, Gabriel? Então, se você tiver 10 dados, você vai fazer essa soma com 10 parcelas, né? Cada parcela para um dado e vai dividir por 10, porque é o número de dados. Se tiver 100 dados, você vai fazer essa soma com 100 parcelas, dividir por 100, tá? E assim por diante, tá bom? É assim que se calcula desvio padrão, tá? Aí o Gabriel disse que entendeu. A Marcela, eu fiquei um pouco perdida como calcular os percentis. Então, isso aí, nossa, aquele exemplo que a gente deu, primeiro de tudo, deixa eu ver o que o Pedro também está perguntando. Eu não entendi o que é nem como fazer o cálculo do intervalo interquartil. Eu esqueci de falar de intervalo interquartil. O intervalo interquartil, Pedro, é nada mais do que o terceiro quartil menos o primeiro quartil, tá? Então, quando ele fala intervalo interquartil, você pega o valor do terceiro quartil, subtrai do valor do primeiro quartil. Esse é o valor do intervalo interquartil, tá bom? Então, você tem que calcular o terceiro e o primeiro quartil e subtrair um do outro, tá?
E vamos pegar um exemplo da Marcela, porque ela quer calcular os percentis, né? Então, Marcela, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu pôr a lousa para vocês verem. Então, ó, vamos pegar os seguintes dados: 3, 5, 7, 4, 9, 11, 2, 3, 7, 8. Então, imagina que eu tenho esses dados, peguei aí aleatoriamente. Para calcular os percentis, você tem que colocar primeiro em ordem crescente. Então, em ordem crescente, é a primeira coisa que você tem que fazer com os dados, certo? Então, vamos lá. Em ordem crescente vai ficar 2, 3, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dados. Então estão aí os dados em ordem crescentes. A primeira coisa que você vai colocar é a ordem dos dados, tá? Então, a ordem dos dados. Esse é o primeiro, esse é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto, é o sexto, é o sétimo, é o oitavo, é o nono e é o décimo. O que você vai fazer? Você vai pegar cada ordem dele e subtrair meio. Então aqui vai ficar meio, aqui vai ficar 1,5, aqui vai ficar 3,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, tá? Agora você vai pegar esses valores meios e vai dividir pelo número de dados. Então você vai dividir aqui por 10, 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 por 10. Ok? Então esses aqui são os percentis. Então, se você pensar, ó, meio dividido por 10 dá 5%. Então 2 é o percentil de ordem 5%. 1,5 dividido por 10 dá 15%. 15%, então o 3, o dado 3 é o percentil 15%. 2,5 dividido por 10 dá 25%. Então 3 é o percentil 25%. Mas 25% também é o primeiro quartil. Então 3 é o primeiro quartil, né? 3,5 dividido por 10 dá 35%. 35%, então o 4, dado 4, é o percentil de ordem 35%. 5 dividido, ou melhor, 4,5 dividido por 10 dá 45%. Então 5 é o percentil 45%, esse é o percentil 55%, 65%, 75%. Ó, 8 é o percentil 75%. Então o 8 é o terceiro quartil. Ó, você já calculou o terceiro quartil, já calculou o primeiro quartil. O intervalo interquartil, dando exemplo para o Pedro, é 8 menos 3, 5. Então o intervalo interquartil aqui é 5. 9 é o percentil 85% e 11 é o percentil 95%. Ok? Se você quiser agora, por exemplo, a mediana, que é o percentil 50%, 5 mais 7, 6. Ora, você quer o percentil 50%, está exatamente no meio do percentil 45% e do percentil 55%. Então, 50% está bem aqui no meio. Se ele está bem aqui no meio, ele é a média desse com esse. 5 mais 7 dividido por 2 dá 6. Então, o percentil 50%, que é a mediana, é 6. Está aqui. Imagina que você quer um outro percentil. Você quer o percentil 72%. 72%, ó, esse é o 65%, então 7 é o percentil 65% e 8 é o percentil 75%. Imagina que você quer o percentil 72%. Quanto que vale o percentil 72%? Então você faz regrinha de 3, ó. O 72% deve estar aqui, ó, né? 72%. Deve ser um valor aqui, ó, que eu não sei quanto que vale, tá?
Então você faz a regrinha de 3, chama isso aqui de x, já que você não sabe quanto que vale, chama de x, tá? Então você faz assim, ó, regrinha de 3. X menos 7 está para 8 menos 7, né? Regrinha de 3. Então você vai lá. Essa distância aqui, ó, vou fazer em azulzinho aqui, ó. Essa distância aqui está para essa distância aqui, assim como essa distância aqui está para essa distância aqui, ó, tá? Então você faz a regrinha de 3. Quanto que é essa distância aqui? Essa, né, ó, essa distância aqui está para essa daqui, assim como essa daqui está para essa daqui, ó, tá? Então você faz a regrinha de 3. Quanto que é essa distância aqui? É x menos 7. Quanto que é essa distância aqui? É 8 menos 7. Quanto que é essa distância aqui? 72 menos 65. Quanto que é essa distância aqui? 75 menos 65. Então, fazendo essa regrinha de 3, ó, x menos 7 está para 1. Assim como 7 está para 10, você vai calcular o x, que é então o percentil 72%. Tá? Então, ficaria assim. X menos 7 está para 8 menos 7. Assim como 72 menos 65 está para 75 menos 65. Tá? Então, fazendo essa regrinha aí, ficaria x menos 7 está para 1, assim como 7 está para 10. Fazendo as contas, vai ficar x menos 7 vezes 10 igual a 7, x menos 7 igual a 0,7, x igual a 7,7. Então, esse é o percentil 72% que você estava procurando, tá bom? Então, você fazendo a regrinha, primeiro de tudo que você tem que fazer é colocar nos dados o valor dos percentis que eles são, fazendo desse jeito, numerando a ordem dos dados, subtraindo meio de cada ordem, depois dividindo pelo número de dados, aí você tem o percentil correspondente de cada dado. Se você quer um percentil que está no meio de 2 percentis, como é o caso do 72, que estava no meio de 65 e 75, você faz a regrinha de 3. 7 com 8, 65 com 75. 7 com 8, 65 com 75. O percentil 72 que você quer está aqui no meio, então chama ele de x, x menos 7, que é essa distância, está para 8 menos 7, que é essa distância. Assim como 72 menos 65, que é essa distância, está para 75 menos 65, que é essa distância. Faz a regrinha de 3 que você acha o x, tá bom? Não sei se deu para entender, Gabriela. Quem foi a Marcela que pediu, desculpa. Professora, a Ana Beatriz está perguntando por que tem que subtrair meio. É uma regra, Ana Beatriz. Existem várias metodologias de calcular percentil, né? Existem vários algoritmos, né? Se você manja de Excel, tem uma rotina lá no Excel que chama percentil. Então você põe os dados, aí você escreve a função igual, percentil, abre parênteses, seleciona a matriz dos dados, ponto e vírgula, aí você põe o percentil que você quer, 0,33, 0,72, você tem que colocar o percentil em decimal, não em porcentagem, tá? Aí você clica nessa, põe Enter, né, na rotina, ele vai te devolver quanto que vale o percentil daqueles dados. Se você observar, não vai bater com esse algoritmo que a gente aprendeu aqui. Esse algoritmo que a gente aprendeu aqui é o mais fácil que tem dos algoritmos, né? Eu fiz interpolação linear, essa regrinha de 3 aí, e geralmente os algoritmos computacionais eles usam interpolação um pouco mais sofisticada. Mas são regras. Então, por que eu subtraí meio? É porque o algoritmo que eu calculo para calcular os percentis, ele pede para calcular meio justamente para bater a definição de mediana. Porque se você não subtrair meio, né, no nosso exemplo aqui, ó, se eu pegasse aqui no nosso exemplo e não subtraísse meio, o percentil 50% seria, ó, esse aqui seria 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. O percentil 50% que é mediana seria o número 5, e não o número 6, como tem que ser, porque é a soma de 5 mais 7 dividido por 2 dá 6.
Então, a mediana não bateria com essa minha definição de percentil. Então, essa minha maneira de subtrair meia é justamente para que a definição de mediana que eu dei bata com a minha definição de percentil 50%. Então, esse é um algoritmo. Existem outros algoritmos para calcular percentil, tá? Esse não é o único, mas a gente vai ficar com esse que é o mais simplesinho, tá? O Pedro está perguntando se ele tem uma dúvida como fazer o box plot no exercício 6. No caso, o senhor falou para fazermos entre 25. O box plot sempre vai usar o primeiro quartil e o terceiro quartil. Mas nesse exercício ele quer incluir 15 e 85 também. Então vamos ver que exercício que é esse 6, Pedro. Deixa eu só ver aqui. 6. Construir o box plot para os exercícios dos dados do exercício 3. Ele não pede o 15 e 80. É o 5 que você está falando, né? Não, o 5 ele quer simplesmente que você calcule os quartis e os percentis 15 e 85%. Né? Ele não está pedindo para construir box plot. Aí, quando no 6, você vai usar só o primeiro e o terceiro quartil. O percentil 15 e 85% foi só um exercício para você praticar no exercício 5. Mas no exercício 6, que você vai construir o box plot, você vai usar só o primeiro quartil e o terceiro quartil e a mediana para construir o box plot. Tá ok? Você não vai usar o 15 e 85, porque esse aqui foi só um exercício para você praticar, tá? Não sei se você entendeu, vamos ver lá. Então, Pedro, foi por causa disso mesmo. Ele só pediu para você praticar o exercício 15 e 85%. Vamos só começar a fazer o exercício 5 e o 6 para calcular, sei lá, o primeiro quartil e o percentil 85, só porque para deixar mais claro aqui. Então vamos começar com o exercício. O exercício 3 está aqui. Nossa, é muito chato fazer isso. É muito dado, né? Mas vamos lá, vamos tentar fazer. Já está em ordem. Ótimo, já está em ordem. Perfeito. Então, se está em ordem crescente, facilita muito a nossa vida, né? Porque uma das coisas mais chatas, demoradas, é colocar os dados em ordem. Mas os dados já estão em ordem crescente, ó. Então, perfeito. Exercício 3 a gente pode calcular, são 50 dados. Então, vamos começar. Vamos calcular o primeiro quartil, o primeiro quartil, e vamos calcular o percentil 15% para a gente ver como é que faz, tá? Então vamos lá. Exercício 3, exercício 5, exercício 6. Vamos calcular algumas coisas do exercício 5, 6 e o 3, tá bom? Então vamos começar lá a pegar os dados do exercício 3. Vamos ver, tem os dados. Vou pegar só os primeiros, tá? Porque a gente só quer os primeiros. 2, 2, 3, 10, 13, 14, 15, 15, peraí, deixa eu... 16, 16, 18, 18, 20, 21, 22 e assim por diante, tá bom? Então vamos pegar só o começo dos dados aqui, tá? Eu peguei só os primeiros dados da sequência em ordem crescente. Então vamos colocar os percentis dele, ó. Eu tenho 50 dados, esse é o primeiro dado, então esse é o percentil meio sobre 50. Esse aqui é o percentil 1,5 sobre 50. Esse aqui é o percentil 2,5 sobre 50. 3,5 sobre 50. 4,5 sobre 50. 5,5 sobre 50. 6,5 sobre 50. 7,5 sobre 50. 8,5 sobre 50. 9,5 sobre 50. 10,5. Professora, a tela não está aparecendo. Oi? A tela não está aparecendo. A tela não está aparecendo? Opa, caiu aqui, vamos ver.
Agora está aparecendo? Agora sim. Então, ó, eu peguei só os primeiros dados do exercício 3, ó, pus pontinhos aqui porque os dados continuam. Aí eu estou colocando, esse é o primeiro dado, então 1 menos meio dá meio, dividido por 50, que é o número de dados, então esse é o percentil meio sobre 50. 2 menos meio dá 1,5 sobre 50, 2,5 sobre 50, 3,5. Fui colocando os percentis aqui de cada um dos dados. Então eu estou aqui nesse dado aqui, ó, 10,5 sobre 50, 11,5 sobre 50, 12,5 sobre 50, 13,5 sobre 50, 14,5 sobre 50. E assim por diante, tá? Tá bom? Então eu vou parar por aqui, porque com isso aqui dá para calcular o primeiro quartil e o percentil 15%. Então vamos lá. O primeiro quartil é o percentil 25%. Se a gente olhar, quanto que é 12,5 dividido por 50? 12,5 dividido por 50 dá 0,25. Então esse aqui já é o percentil 25%, ó. Então se esse aqui já é o percentil 25%, pronto, acabei de achar meu primeiro quartil. O 20 é o primeiro quartil, né? Então, já descobri que o primeiro quartil é o dado 20, porque é o percentil 25%, tá ok? Agora eu quero o quartil 15%. Quem será o quartil 15%? Ó, 7,5 dividido por 50 vai dar 15, não vai? Né? Vamos ver nossa calculadora. 7,5 dividido por 50 dá 15, né? Então esse aqui, ó, é 15%. Então eu acabei de descobrir que 15 é o meu percentil 15%, né? Então 15 é o meu percentil 15%, tá? Ah, mas eu não quero percentil 15%, eu quero percentil 8%. Onde estaria o meu percentil 8%? Ó, veja que isso aqui é 7%, né? Esse aqui é 9%. Né? Ó, veja, esse aqui é 7%, esse aqui é 9%. Então 10 é o percentil 7% e 13 é o percentil 9%. Eu quero percentil 8%, vamos supor que eu quero percentil 8%. 8% está aqui, ó. Eu não sei quanto que vale o percentil 8%. Imagina que eu quero o percentil 8%. Então, o que que eu faço? Eu quero essa distância aqui, ó, x menos 10, está para a distância inteira 13 menos 10. Assim como 8 menos 7 está para a distância inteira 9 menos 7. Faço uma regrinha de 3, né? Então, ó, eu localizo onde que está o 8%, ele está entre o 7 e o 9. Então, eu faço regrinha de 3, ó, x menos 10 está para 13 menos 10. Assim como 8 menos 7 está para 9 menos 7. Fazendo essa regrinha de 3, então eu vou ter x menos 7, x menos 10, né? Isso. X menos 10 está para 13 menos 10. Assim como 8 menos 7 está para 9 menos 7. Ou seja, x menos 10 está para 3, assim como 1 está para 2. Fazendo a regrinha de 3x menos 10 vezes 2 igual a 1 vezes 3, ou seja, x menos 10 igual a 1,5, ou seja, x igual a 11,5. Então, esse aqui é o meu percentil 8%. Né? Então, se eu quisesse um percentil 8%, eu faria aqui, ó, colocaria ele aqui no meio do percentil 7 e 9 para a gente descobrir quem é o percentil 8%. Tudo bem? Nesse caso aqui, o primeiro quartil, provavelmente o segundo quartil, a mediana. Então, quando são 50 dados, a mediana vai estar entre o 50º e o 51º, né? Vai ser a média dos dois intermediários, né? Mas o terceiro quartil provavelmente vai dar um valor certinho, também 75% lá na frente. Para fazer o box plot, ô Pedro, você faria simplesmente assim o box plot. Você viria aqui e colocaria
o primeiro quartil é 20. Então você colocaria aqui, os dados vão até 97. Então, fazer de 0 a 100 a escala no eixo Y, né? Então, a gente pode colocar aqui 20, 40, 60, 80, 100. Então, o primeiro quartil está aqui, ó. Então, você colocaria aqui a primeira barrinha. Vamos supor que o segundo quartil, deixa eu ver onde que vai estar o segundo quartil. Segundo quartil provavelmente vai estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Provavelmente é o 61. Vai estar aqui, ó. Aí você faz vai estar aqui o 61, tá? Você faz a caixinha, o maior dado é 97, o menor dado é 2. Então, 2 está mais ou menos aqui, faz a costeleta aqui. A mediana é a média dos dois dados intermediários. Então, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, aqui, ó. A mediana é 31. A mediana sendo 31, está mais ou menos aqui. Então, né, ó, a mediana sendo 31 está mais ou menos aqui. O boxplot vai ter mais ou menos essa cara aqui, Pedro. Tá bom? Você vai usar só o primeiro quartil, o terceiro quartil, a mediana. A costeleta vai até o maior dado, que é 97, a costeleta vem até o menor dado, que é o 2. Tá bom? Entendido, Pedro? Deixa eu ver antes aqui, Pedro. Ainda no exercício 5, preciso copiar todos os 50 dados ou posso só colocar os resultados do primeiro quartil, mediano, etc. na folha? Pode só colocar os resultados, mesmo porque os dados já estão em ordem crescente, minha Beatriz. Então, se os dados já estão em ordem crescente, o que você deveria ter o maior trabalho, que é colocar eles em ordem crescente, já está feito, né? Então, pode rabiscar lá na folha de enunciado e calcular lá mesmo o primeiro quartil, mediano, etc. Tá bom? O Pedro está perguntando se explicar